E aí galera, dando seguimento à série do Gabito Evans, hoje eu tô trazendo pra vocês a segunda partida dessa série. É a Sempre Viva, de Adolf Andersen. Existem 11 imortais, ou sempre vivas, no xadrez, que são consideradas as partidas mais bonitas de toda a história do xadrez. Eu vou estar trazendo isso daqui porque faz parte da série do Gabito Evans, mas mais pra frente eu vou estar trazendo outras imortais. Ela foi jogada entre Adolf Andersen e Dufresne em 1852, em Berlim, Alemanha. Então vamos lá. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5, a italiana. E aqui ele jogou direto o B4. Como eu disse, na época romântica, era mais usual o B4 direto do que o rock. Primeiro rocar e tal, como o próprio Evans fez na partida dele, na primeira. Aqui o Adolf jogou B4 direto. Sacrificou logo. Bispo captura, C3, bispo A5, D4 é captura, roque. E aqui geralmente captura o peão de C, né? D, captura C3, ganhando mais material. Só que o do Fresne preferiu jogar D3. A ideia desse lance é querer atrapalhar a ideia das brancas, que é as brancas querem abrir o centro e atacar logo com a bateria de dama B3 e bispo C4. Essa é a ideia das brancas, abrir o centro e atacar logo. Só que com o D3 elas não abrem o centro e atrapalham o desenvolvimento branco. Atrapalham querendo devolver um peão para elas. É a ideia de D3, só para atrapalhar em peão enxerido. Só que tu não deve se importar com isso, tu tem que continuar com o plano. Tu traçou um plano, continue com ele. Dama D3, dama B3, a bateria lá em F7, a sutil ameaça no peão de F7, dama F6 para defender, E5 para abrir o centro, os dois planos brancos, que é fazer bateria de bispos e abrir o centro. Aqui não vale cavalo captura o peão, aparentemente é um peão de graça, mas não vale porque leva a torre A1, já que o rei negro está no centro, né? Você tem sempre que explorar cravadas, torre A1, se jogar D6 leva bispo G5, a dama está ficando sem casa, dama F5, cavalo captura, rei D6. Por que não peão captura? Porque esse peão captura leva dama B5 cheque. E agora vai ficar tanto a dama quanto a torre no rei e atacando. Aí fica complicado, aí fica pior ainda. Então joga rei, tira o rei da cravada da torre, F8. Captura o bispo captura B3 com ganho de tempo em cima da dama. A dama sai para E6. O bispo ataca de novo. Dama F5, cavalo captura F7. E aqui as negras estão perdidas, só porque elas aceitaram um peão. Então não pega o peão, joga, só tira a dama, dama G6. Torre A1, centralizando as peças. Cavalo de E7. E bispo A3. E aqui tem um ataque muito chato na ala não na ala do rei, no rei no centro. Como o rei está no centro, tu vai colocando as peças logo direcionadas para a ala do rei, mas também ao mesmo tempo atacando o centro, caso ele continue lá. Então tem que defender muito preciso aqui. E aqui o do Fresne ele jogou bispo B5 com duas ideias: desviar esse bispo chato de C3 ou a dama no mínimo e poder passar a torre dele pela coluna. Essa é a ideia. Só que também ele ficou com medo, eu acho, de jogar D5, que era um lance melhor. Ele ficou com medo dessa posição, olha. D5, E captura D6, o E passando, né, vocês conhecem. C captura, torre B3, agora sim ganhando peão com ganho de tempo em cima da dama. Roque e bispo B3. E aqui, como esse carnaval com esse festival de setinhas, vocês estão vendo todos os ataques direcionados ao roque, né? Cavalo entrando, uma manobra de torre para dobrar a torre e passar para lá do rei, o bispo no peão de H, uma manobra do bispo negro para ficar na grande diagonal, a dama lá em B3. Tá meio colorido demais, mas a ideia é essa, é um ataque muito massivo à ala do rei, sem dar muitas esperanças para as brancas, para as negras, quer dizer. Então, eu acho que ele calculou essa posição e ficou com medo e preferiu conservar o peão de D5 e jogou B5. Dama captura, torre B8.
A ideia de torre B8 é querer tentar em algum momento, né, em algum futuro distante, tentar tanto atacar para a coluna B quanto passar a torre para defender a ala do rei. Só que não dá, foi muito mal calculado essa ideia. Então o Adolf seguiu com dama A4. Adolf, estranho, Adolf Hitler, Adolf Andersen. O Adolf seguiu com dama A4, bispo B6, cavalo de BD2, tirando a última peça que não estava desenvolvida. E B7. Aqui é engraçado essa posição. Ela tá meio equilibrada, só que devia se jogar roque. Só tirar o rei do centro. Após roque, joga cavalo E4. Olha a posição. Roque, cavalo E4. Só que B7, cavalo E4. Não tem muita diferença. A diferença é que o rei não está no centro. E por essa pequena diferença, negras perdem. É bem simples, uma pequena diferença. Então seria melhor roque, cavalo E4, D5 dando uma espécie de garfo, né, tanto no bispo quanto no cavalo. Mas aí tu usa o en passant e captura D6. Se captura D6, bispo captura D3, fica com uma sutil ameaça na dama negra, né, um descoberto. E aqui temos bispo H3, querendo dar um mate. Só que joga cavalo G5, tapando a dama, e agora o bispo vai cair. Então tu pega o bispo branco, ela pega o bispo branco, cavalo captura H3. E aqui de novo tem uma posição empatada, uma posição completamente com oportunidade para os dois lados. Só isso aqui por causa do roque. Roque, cavalo E4. Então o rei já está no centro. Só que o do frente ele jogou bispo B7, querendo colocar o bispo numa diagonal grande, né? E querendo atacar o roque. Aí tu joga agora cavalo E4. Dama F5 é outro lance um pouco duvidoso, mas mais tarde vocês vão ver a ideia desse lance. Bispo captura D3, dama H5. Ela não quer abandonar a ala do rei inimigo, ela quer continuar com o ataque lá. Ela quer ficar sempre conectada, tanto com o rei dela, quanto com o ataque e o centro. Uma casa bacana para dama. Então dama H5. Cavalo F6, um lance bonito. Por que perde aqui as negras? Olha, o cavalo está dando um duplo, né? No rei e na dama. Desculpem. E, óbvio, ele está caindo também, né? O peão de G está capturando ele. Mas após o peão de G captura, e E captura, fica assim. O cavalo de E7 está muito ferrado já. Ele está caído, cravado. Todas as peças estão direcionadas e manobradas para o rei. E aqui está impossível de defender. O que é que o do frente fez? Seguiu com ataque. A melhor defesa é um ataque. Então ele continuou também. Tipo, ele ignorou o ataque no rei dele do centro e quis fazer um ataque aqui rápido. Um ataque relâmpago. Um assalto relâmpago, né? Que é para dar mate mais rápido que as brancas. Aqui é uma disputa de quem dá mate primeiro. Então, um lance muito. Aqui tu pensa em várias coisas, né? Sacrificar a torre lá em E7, tirar o rei dessa cravada, que a dama, o cavalo tá caindo, jogar a dama. Tu pensa em vários lances. E o Adolf jogou o lance mais calmo que tu pode imaginar. Torre de A, D8. Só pra desenvolver peça, um lance bem calmo. Aí acho que ele tava com sangue nos olhos, o do frente jogou direto, dama captura F3. É um lance perdedor. Tudo bem, ameaça mate é um mate indefensável. Em princípio é indefensável, né? Se for querer defender não tem como. Mas como eu falei, a melhor defesa é um ataque superior ao primeiro. Saiu o sacrifício bonito, né? Torre captura E7, cheque. Cavalo captura E7. Dama captura D7. Sim, ele deu uma torre e uma dama seguidamente. Rei captura D7. Bispo F5, cheque. Rei E8. Bispo D7, cheque. Rei F8. E cheque mate de bispo captura E7. Mate. Essa é uma das, se não for a partida mais linda da história do xadrez. O cara tá ameaçando mate 1 e perdeu. E sendo que ele tem duas torres, dois bispos e uma dama contra dois bispos e uma torre. É essa a estética que o romantismo proporcionava no século XVIII ou XIX. E é isso que encanta até hoje os aficionados de xadrez. Falou, galera. Até a partida 3.